Para falar mais sobre a questão das armas, gentilmente atendendo a Jovem Pan mais uma vez, o ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni. Bom dia, ministro. Bom dia. Bom, ministro, falando sobre o próximo passo dessa questão das armas, de que maneira o governo vai tratar o porte? Porque ontem a fala do presidente Jair Bolsonaro foi uma fala curta, mas o governo tem intenção de editar outros decretos, até mesmo mudar a lei por projeto que será enviado ao Congresso Nacional, ministro? Bom, primeiro dizer que o presidente fez ontem, através de um decreto, e dentro das limitações constitucionais de um decreto presidencial, foi responder ao comando da sociedade brasileira que foi dado no referendo de 2005. A sociedade, em 2005, defendeu o direito à legítima defesa. E é o que o presidente ontem deixou claramente postado no decreto que já foi publicado. Ou seja, novamente, o cidadão brasileiro tem, de maneira clara, a possibilidade de adquirir uma arma e ter o que nós chamamos de posse responsável. E como é que nós fizemos isso? O presidente fez isso através da retirada da discricionariedade, dando forma e clareza ao que se chamava na lei de efetiva necessidade. É por isso que, a partir de hoje, todo cidadão brasileiro, residente em qualquer cidade do Brasil ou na área rural, em qualquer estado brasileiro, ele tem esse direito já assegurado e será respeitado pelo Estado. E com uma grande diferença. Pela primeira vez, desde a proclamação da República Brasileira, quando o cidadão chega diante do agente público, a sua palavra, a sua declaração, a sua assinatura numa folha de papel será considerada verdadeira até prova em contrário. Isso muda toda a história da burocracia brasileira. Então, nesse decreto, tem duas coisas muito importantes. Primeiro, a flexibilização para a posse de arma responsável e o atendimento ao comando feito pela sociedade brasileira em 2005. E o segundo, pela primeira vez no Brasil, em um documento oficial, se concede ao cidadão, ou seja, se reconhece no cidadão de que ele porta a verdade e o Estado é que vai ter que provar o contrário, se é que isso é possível ao longo do tempo. E quanto aos próximos passos, ministro, bom dia. A Vera, o Thiago perguntou sobre o porte. Como é que essa questão, a gente falei ontem com o senhor disse que devem ser várias medidas, é isso? Sim, o problema é que a questão que envolve o porte de arma, que é muito mais complexa, ela está limitada na lei. E ela, para ser alterada, precisa de uma nova lei. Então é por esta razão que o presidente, dentro do que era da sua competência, do que era possível fazer, fez muito. O próximo passo será dentro do Congresso Nacional. Talvez o que está mais próximo de ser solucionado é a questão do porte rural, porque já existe um projeto aprovado na Câmara e que iniciou a sua tramitação no Senado. Teve origem do projeto do deputado Gaúcho, e nós vamos pedir no Senado Federal, vamos colocar nele a urgência constitucional para que ele ganhe velocidade na sua apreciação. E a gente estima que entre o início da atividade legislativa, que vamos dizer assim, efetivamente a partir do dia 2, 3 de fevereiro, nós poderíamos, talvez ainda dentro do mês de fevereiro, no mês de março, ter resolvido a questão do porte rural, definitivamente no Brasil. A questão que envolve o porte urbano, nós vamos buscar um novo projeto, né? Ou uma readequação do projeto 3722, do deputado Peninha, né? Para fazer, então, a passagem pelo plenário da Câmara e pelo plenário do Senado. Mas a solução se dará através de lei. Ministro, bom dia. Marco Antônio Villa, ministro. Marco. Tudo bem? Quando o senhor falou em porte rural, sem ser chato, o que o senhor define como zona rural? Porque vai entrar numa discussão complicada. O que é zona urbana, o que é zona rural? Para justificar que uma pessoa possa ter na zona rural o porte e não tê-lo, caso isso não seja aprovado num primeiro momento, nas cidades. Essa definição vai vir de onde, hein? Bom, todas as cidades brasileiras, ou a grande maioria delas, né, tem o seu plano de definição urbana, né? Então, o projeto que define, né, o zoneamento
das cidades brasileiras, ele estabelece, que é conhecido como plano diretor, ele estabelece com clareza o que é a zona urbana e o que é a zona rural. Tá? Tem também zonas para serviços, zonas para indústria, né? Então, esse detalhe é uma exigência já desde o Estatuto da Cidade. Eu já tenho uma década, então, se não 100%, 98% das cidades brasileiras já tem estabelecido, né? Claramente, é uma coisa que é outra coisa. O que nós tratamos no porte rural é da possibilidade de que na área da propriedade rural, o produtor que tenha o porte rural, o proprietário ou o funcionário, ele possa, como diz a palavra, portar no limite da propriedade. É isso que está descrito lá no projeto que tramitou na Câmara, porque com a posse que está concedida a todo residente em área rural, essa posse está limitada a dentro da propriedade, a dentro da casa. Esse é o problema. Ministro, ontem no discurso, o presidente Jair Bolsonaro disse que uma das intenções do decreto era retirar a subjetividade na questão da necessidade da pessoa ter uma arma. Mas não há uma certa dose de subjetividade no decreto quando ele fala, por exemplo, na questão do cofre ou local seguro? O senhor mesmo falou ontem aí uma declaração que está repercutindo bastante, que seria o mesmo risco ter um liquidificador ou uma arma. Essa questão não está muito sujeita à subjetividade e não pode haver risco real diante da proliferação de armas em casa? Sim, mas vamos lá. Quando eu disse que pela primeira vez o cidadão brasileiro, ao fazer uma declaração, ela tem fé pública, é o que se trata do que estamos dizendo, ela está claramente exposta, né, nesse artigo. Ou seja, vou ler o artigo. Na hipótese de residência habitada por criança, adolescente ou pessoa com deficiência mental, apresentar o cidadão ou a cidadã declaração que sua residência possui um cofre ou um lugar seguro com tranca para armazenamento. Ou seja, nesse texto aqui, com clareza meridiana, basta a pessoa declarar, né, e o Estado reconhece. Agora, o que é isso? Pode ser um armário com chave, pode ser um balcão, né? Agora, isto é da responsabilidade daquele que tem a posse de arma. Eu sou pai de 5 filhos, né? E 2 enteadas, são 7. Então, vamos lá. Eu criei todos os meus filhos, todos conhecendo armas, sabendo onde é que a arma era localizada na minha casa, que não era para mexer. Quer dizer, é uma questão de educação, uma questão da família, né? Então, o que é esse artigo? Esse artigo é uma cautela, é uma proteção, é uma lembrança de que na situação de se ter uma casa frequentada por crianças, é evidente que tem que se aumentar o cuidado. E se a pessoa descumprir o que está aqui, ela está cometendo o crime de omissão de cautela. É bastante conhecido aí no Brasil. Denise. Ministro, bom dia. Denise Campos de Toledo. Eu queria aproveitar para falar um pouco de reforma na Previdência. O senhor indicou que a proposta será apresentada ao presidente antes da viagem a Davos. Ele vai ter tempo para discutir, vai estar junto com Paulo Guedes. Eu queria saber 2 pontos. Primeiro, a proposta vai ser apresentada, divulgada logo depois do retorno da equipe lá de Davos, e se haverá aproveitamento da medida que já está em discussão no Congresso, porque parece que o senhor falou também na aprovação da reforma ainda no primeiro semestre. Sabendo aí das dificuldades de tramitação, haverá esse aproveitamento? Bom, primeiro, nós estamos aqui de maneira intensa, né, fazendo reuniões semanais na busca de poder definir o que será o projeto de reforma da Previdência. O que nós estamos combinados de poder comunicar para a sociedade são 2 eixos fundamentais. Primeiro, nós vamos consertar o atual sistema previdenciário brasileiro no respeito ao sistema de repartição, né, porque ele tem problemas graves. A gente vem reiteradamente fazendo
o desenho de que é um navio, né, com o casco furado, que tem que consertar para ele continuar flutuando e podendo receber mais pessoas, e é disso que se trata. E, por outro lado, nós temos dito que nós vamos criar um novo sistema que possa receber os nossos filhos e os nossos netos, que seja saudável, que trabalhe com o conceito da capitalização, né? Que tenha se revelado o melhor sistema na maior parte dos países, um sistema seguro e que tenha uma externalidade muito importante, que é o fato de que ele permite que o Brasil amplie a sua capacidade de poupança interna, e dizem os especialistas que quando nós chegarmos a 20%, o Brasil tem hoje algo um pouco menos de 16% do PIB de poupança interna, a partir de 20%, o Brasil poderia crescer sustentavelmente 3% ao ano, que seria algo extraordinário para o nosso país, pelo tamanho da nossa economia, e que há muito tempo não acontece, né? Ministro Onyx Lorenzoni, mais uma vez, obrigado pela atenção, por sempre atender a Jovem Pan. Bom trabalho, até a próxima. Obrigado pela oportunidade, um bom dia de trabalho a todos.